Graça e paz, meus amados irmãos. Amém. Vamos então dar continuidade no culto dessa noite. Eu convido os irmãos para nós lermos a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 11 a 19. Amém? Podemos ler? Os irmãos que puderem se colocar de pé, mais um instante, por gentileza. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde são os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, Pai, por estarmos aqui na tua casa, junto de ti, Senhor, na tua presença. E neste momento eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor esteja ministrando a tua palavra pelo teu Espírito Santo em nossos corações, de maneira, Senhor, que possamos entender e aplicar em nossas vidas, tirar lições para o nosso viver. Então, Senhor, eu te rogo em nome do Senhor Jesus Cristo, visita cada vida que está aqui nesta noite e que vieram neste lugar, Senhor, unicamente para exaltar e glorificar o teu santo nome, porque só o Senhor merece o nosso louvor, só o Senhor merece a nossa adoração. Não há outro Deus além do Senhor. Só o Senhor é Deus, o Todo-Poderoso, que opera maravilhas no meio do teu povo. E por isso, Senhor, nós agradecemos ao Senhor, porque nós servimos a um Deus presente, a um Deus vivo, a um Deus que age em nosso favor. E por isso nós agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, meus amados irmãos. Nessa noite nós vamos falar desse texto da Palavra de Deus
E o título da nossa mensagem de hoje é essa pergunta que Jesus fez àquele homem samaritano: onde estamos nós? Não foram 10 curados? É interessante que nesta manhã, já 3 domingos, estamos aí estudando, aprendendo um pouco mais sobre fé, né? E uma das coisas que ficou bastante marcado, eu creio que na vida de cada um dos irmãos que estão aqui na escola bíblica dominical, foi aquela palavra, relacionamento. Então, a explicação que está sendo dada está nos mostrando essa questão da fé, que a fé, para ela acontecer de fato e de verdade, é preciso que tenhamos um relacionamento com Deus. Então, essa questão de relacionamento com Deus é bastante interessante, meus amados irmãos. E eu espero que todos nós que estamos aqui, todos vocês, tenham esse relacionamento com Deus. Assim, é a maneira que exercitamos a nossa fé e aprendemos cada vez mais a confiar em Deus, sabendo que nele nós podemos, então, confiar. Então, Jesus, passando ali em Samaria e Galiléia, e de repente ele encontra com esses 10 homens, 10 leprosos, né? A lepra hoje dá o nome de hanseníase, e naquela época essa doença era incurável. Os médicos ainda não haviam descoberto como curar aquela doença. Então, todas as pessoas que tinham essa doença precisavam ficar separadas, longe do seu lar, da sua família, longe da sociedade. Tal como era ruim essa doença que acontecia naquela época, essa bactéria que entrava nos corpos das pessoas e causava uma infecção, e eles precisavam então ficar bem distante, não podia ficar junto com a família. Principalmente ela atacava mais a pele, os olhos, o nariz e os nervos periféricos. Então era uma doença terrível, né? Não era igual talvez o coronavírus, mas era bem parecido, porque o coronavírus também tem deixado as pessoas bem distantes umas das outras. E talvez nós aprendemos uma lição nesse momento, como é ruim a gente ficar separado uns dos outros, né? Como é ruim a gente ficar distante uns dos outros, como é ruim ficar sem ter comunhão, sem poder ficar perto, como é ruim não poder dar um abraço igual fazíamos no passado. Talvez depois que passar esse tempo nós vamos valorizar um pouco mais esses momentos, o momento de estar com a família, o momento de estar junto, o momento de nos alegrar. Mas até agora ela tem separado as pessoas, então as pessoas têm ficado bastante distantes. E preciso ficar, ainda preciso ficar, porque não se sabe até quando essa doença vai estar matando tantas pessoas como está matando. Mas para nós é motivo também de nós pensarmos que nós servimos a um Senhor, que é o Senhor Jesus, e que Ele é todo poderoso e que Ele tem o controle de todas as coisas. Então não vamos nos apavorar, nós vamos confiar que o Senhor vai livrar e que essas coisas vão passar e que quando voltar o novo normal, que nós possamos aproveitar mais a oportunidade de estarmos juntos, de estar em comunhão, de estarmos na família, de estarmos na igreja. Então, voltando para o nosso texto, Jesus encontrou aqueles homens, aliás, eles vieram ao encontro de Jesus.
Então, em primeiro lugar, eu quero chamar a vossa atenção para o fato de como eles souberam que Jesus passava por ali naquele momento. Se eles estavam separados, se eles não ficavam no meio da sociedade, quem será que foi avisá-los que Jesus passava por ali? Em segundo lugar, como sabiam o nome de Jesus? Como sabiam que Jesus era o mestre, uma vez que eles viviam marginalizados, fora do convívio da sociedade, por causa dessa lepra? Quem será? Quando nós lemos o texto, nós ficamos então a pensar. Alguém comunicou para eles que Jesus estava passando ali em Samaria e Galileia. Alguém falou para eles que Jesus era o Filho de Deus. Alguém falou para eles que Jesus era o Mestre. Alguém falou para eles que Jesus operava milagres. Nós podemos imaginar que talvez fosse alguém da sua família, talvez fosse alguém dos seus familiares, que puderam ouvir Jesus e ver os milagres de Jesus, puderam ir na sinagoga e ouvir o culto judaico, mas alguém comunicou a eles que Jesus passava por aí. E a primeira lição que eu quero trazer para nós, meus amados irmãos, é que a comunicação é muito importante. E quando trata da comunicação do Evangelho de Jesus Cristo, é muito importante que os crentes comunicam o Evangelho da Salvador, o Evangelho da graça de Jesus Cristo. Então, alguém da família sabia a situação deles, e alguém da família, talvez algum amigo, sabia que Jesus poderia curá-los, então comunicou a eles. Isso é importante, meus amados irmãos. Nesta manhã nós demos alguns folhetos aqui para os irmãos estarem distribuindo com as pessoas que vocês encontrarem, com as pessoas que vocês tiverem em contato, para entregando a ele, a ela, uma mensagem de salvação, uma mensagem de esperança, falando de Jesus. Então, quando nós descobrimos então que Jesus é poderoso na nossa vida, como nós ouvimos o testemunho aqui da irmã Marinês, nós devemos comunicar aos outros que estão necessitando, aqueles que não conhecem, que há esperança, há alguém poderoso que comunica conosco, que temos um relacionamento com Ele e que nós cremos e que nós experimentamos o seu poder nas nossas vidas. Então, falar de Jesus, testemunhar de Jesus, é falar daquilo que Ele é falar daquilo que Ele fez na sua vida. Não precisa você ser um teólogo, um entendido na palavra de Deus, que sabe de Gênesis a Apocalipse, para testemunhar do amor de Jesus. É preciso sim ter um fervor no coração para anunciar o Jesus que fez a diferença na sua vida e o Jesus que faz diferença naqueles que eu encontro, não importa a condição. Quando aqueles homens desceram então para falar com Jesus, eles gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Então, ao ver o Jesus, disse a eles: ide, mostrai aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Jesus
Ele é misericordioso. Jesus é compassivo. Ele deseja curar não somente os crentes, mas a todas as pessoas, mesmo que não são cristãs, mas que achega a Ele crendo que Ele pode fazer. Isso é muito importante. Chegar a Jesus sabendo que Ele pode fazer. Aqueles homens sabiam que Jesus podia. Por isso eles pediram compaixão. Por isso precisamos entender que as bênçãos materiais não são somente para os cristãos, elas são para todos. O sol nasce para todos, a chuva para todos, as bênçãos do Senhor é para todos. Mesmo que existem pessoas, e a maioria eu digo, que às vezes são ingratas, não sabem reconhecer na sua vida aquilo que só Deus pode fazer. Porque muitas coisas, meus amados irmãos, nas nossas vidas, é só Deus que pode fazer na nossa vida. Aqueles homens foram curados naquele instante por Jesus, porque só Deus podia fazer isso. E Jesus fez mais esse milagre para manifestar a sua glória, para revelar aos seus discípulos que Ele é Deus. Jesus é o Filho de Deus, e portanto Ele é Deus. E por isso Ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, quando nós comunicamos o Evangelho de Jesus Cristo, crendo que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o Mestre, que Ele é Deus Todo-Poderoso, e que Ele pode fazer, aliás, somente Ele pode fazer, trazer a cura, tanto física como espiritual. Então aqueles homens foram todos curados. Todos os 10 foram curados. Mas somente um voltou para agradecer a Jesus. Então a maioria dos amados irmãos não voltaram. E aqueles que não voltaram não eram gentios, não eram samaritanos, mas eles eram judeus. Certamente, sendo judeus, pelo menos um pouco eles conheciam a respeito da religião. Talvez antes da lepra eles frequentavam a sinagoga. Talvez os seus familiares frequentavam a sinagoga. Talvez eles tinham conhecimento religioso, mas eles não reconheceram que o que aconteceu na vida deles foi uma obra feita por Jesus, portanto uma obra feita por Deus. Por isso a observação de Jesus: onde estão os 9? Não foram 10 os curados? Não houve, porventura, nenhum que voltasse para dar glória a Deus, senão somente o estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Primeiro, certamente alguém teve compaixão daqueles leprosos e falaram que o mestre passaria por ali. Segundo, eles foram então abençoados por Jesus e foram curados. No entanto, um só voltou e, curvando-se aos pés de Jesus, o adorou. E este que adorou a Jesus
Jesus disse a ele: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. A cura, fisicamente, ela é muito importante. É muito bom quando nós temos saúde perfeita. Mas a cura espiritual, a salvação da nossa alma, não podemos nem comparar. A cura da nossa alma é muito melhor. Nesse tempo, meus amados irmãos, os evangélicos, eles têm incentivado muito mais a cura física, a cura do corpo, do que a cura da alma. Mas Jesus, além de curar a doença física, Ele quer curar a nossa alma. Porque se a nossa alma estiver curada, nós vamos estar bem, mesmo no meio da adversidade, mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio das tribulações. Se na nossa alma estiver curada, se nós estivermos em paz com Deus. Então a cura da alma é muito importante. E Jesus deseja curar, assim como Ele curou o samaritano, que não era judeu. Ele gostaria de ter curado também os outros 9, que eram judeus. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Então o Evangelho da graça salvadora de Jesus Cristo são para todas as pessoas. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quero separar alguns pontos importantes aqui para nossa reflexão nesta noite. Aonde Jesus está, há esperança. Há esperança, há cura, tanto física como espiritual. Porque Jesus, Ele é compassivo. Porque Jesus é o sumo sacerdote compassivo. Então nós podemos crer em Jesus para que Ele cure nossas vidas. Quantas vezes você, depois de crente, tem experimentado Jesus operando na sua vida e trazendo a cura física? Eu sei e eu creio que no nosso meio há pessoas que têm experimentado isso, e Ele tem poder para fazer isso. Nós não temos poder, mas quando nós oramos no nome de Jesus e pedimos para Ele, Ele pode fazer um milagre na nossa vida. Por isso eu falei no domingo passado, dei aquele testemunho de manhã, porque eu creio nos milagres que Jesus faz em nossas vidas. Eu sei que Ele faz. E quando Ele faz bem feito. Ele faz de uma vez, porque a obra dele é completa na nossa vida. Ele não faz nada por metade. Amém? Então, onde Jesus está, há esperança. Nós podemos esperar. Jesus é a nossa esperança para todas as coisas. Em segundo lugar, onde Ele passa, há solução. Onde Jesus passa, há solução. Então, seja qual for a comunidade, seja qual for o bairro, seja qual for o lugar, seja qual for o país, a presença de Jesus pode trazer a solução.
Jesus Cristo, Ele é a nossa solução para os nossos problemas. Não temos a outro a quem recorrer. Se você ficar doente, você pode procurar os médicos. Não tem nenhum problema. Foi Deus que deu inteligência aos homens, mesmo eles não crendo em Deus, para que eles pudessem medicar o doente. Foi Deus que abençoou os cientistas, que a maioria deles não crê em Deus, mas foi Deus que os abençoou eles. E nesse tempo agora, em que Ele está lutando para preparar essa vacina, Deus que está abençoando eles, mesmo eles não crendo em Deus. Então eu não tenho nada contra a ciência, eu não tenho nada contra os médicos, porque eu sei que quem dá o entendimento, quem dá o conhecimento, quem dá a sabedoria é Deus. Então, mais uma coisa eu digo: se você ficar doente, antes de você sair para o médico, ore a Deus primeiro, clame ao Senhor, porque Jesus é o médico por excelência. Amém? Ele conhece a cada um e Ele pode então curar. Então, mais um ponto que eu quero destacar aqui na nossa reflexão dessa noite foi a alegria que inundou a vida daquele que voltou. Aquele que voltou, que era samaritano, que voltou e que prostrou aos pés de Jesus e que o adorou, e que Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. Eu quero destacar a alegria, a felicidade daquele homem por ter sido salvo por Jesus Cristo. Ele já estava feliz por causa da cura da lepra, mas agora ele estava mais feliz porque ele havia encontrado a salvação em Jesus Cristo. Foi Jesus que o salvou. Eu gosto muito, irmãos, de lembrar daquele hino 407 que nós geralmente cantamos, pelo menos os batistas mais conservador, não vou falar tradicional, mas os mais conservador gosta de cantar. É aquele hino 407: de todo dia em que aceitei do meu Senhor a salvação, a grande paz que eu encontrei perdura no meu coração. Lembram desse hino? Quando descemos as águas, eu pelo menos foi lá em 68, com os meus 18 anos, e eu lembro que cantaram esse hino: de todo dia em que aceitei do meu Senhor a salvação, a grande paz que eu encontrei perdura no meu coração, permanece no meu coração. Aquele dia que temos um encontro com Jesus, assim como aquele samaritano que voltou para agradecer a Jesus e foi salvo porque ele creu que Jesus era o Filho de Deus. A alegria inundou o seu coração. Você pode retomar isso naquela alegria de quando você teve um encontro com o Senhor. A vontade que a gente tem, às vezes, é de pular, é de gritar, é de falar para todo mundo, porque inunda o nosso coração. Foi essa alegria que aquele homem samaritano teve no momento em que Jesus disse: a tua
fé te salvou. Levanta, vai, a tua fé te salvou. Quem tem a salvação, a sua alma em Jesus Cristo, sabe, tem certeza que ao fechar os olhos aqui, ele será com ele. Pode passar o tempo que for, pode vir as lutas, pode vir a doença e finalmente a morte. Mas do crente que tem a sua alma salva por Jesus, ele tem a esperança e sabe com certeza que vai estar na glória com Jesus e que vai encontrar com Ele e que vai descansar. O crente verdadeiro em Jesus Cristo, ele não tem medo do futuro, porque ele espera no futuro esse encontro com Jesus. Ele sabe que ele vai passar a eternidade com Jesus. Dr. Russell Shedd, um pouco antes da sua morte, eu não sei se todos aqui tiveram o privilégio de conhecer esse homem de Deus, um missionário, e dou graças a Deus pela vida dele, porque eu pude aprender muito com ele. E quando estava já sabendo que os seus dias estavam para terminar aqui nessa terra, ele disse que ele estava já desmamando desse mundo para poder ir encontrar com o Pai Celestial. Nós às vezes, meus amados irmãos, ficamos tão apegados às coisas que nos cercam neste mundo, que nós, mesmo sendo crentes em Jesus Cristo, esquecemos que somos salvos e que um dia nós deixaremos este mundo para ter esse encontro com o Senhor. Por isso, meus amados, eu disse a importância de termos a nossa alma curada, a nossa alma salva, a nossa alma liberta de todo o pecado, de toda a imundícia desse mundo. A importância de estarmos com o Senhor. Quero concluir dizendo a todos que estão aqui e a todos que irão ouvir essa mensagem através do vídeo, da mídia, eu quero lhe dizer nessa conclusão. Primeiro, são poucos os que se salvam. Porque são poucos que reconhecem a Jesus como Senhor e voltam para o adorar. São poucos que são salvos, porque são poucos que reconhecem que Jesus é o Senhor e voltam para o adorar. Quantas pessoas têm esquecido disso? Quantas pessoas só querem as bênçãos materiais? E eu tenho certeza que nesse tempo tem muitas pessoas pedindo que o Senhor os livre de todo mal, que o Senhor os cure, que o Senhor os sara. Mas depois que forem sarados, esquecem de quem operou na sua vida. Por isso, são poucos os que são salvos. Por isso Jesus disse: não temais o pequeno rebanho, porque o Pai lhe agradou de dar-lhes o reino. Então, por isso que a porta para entrar no céu, Jesus diz, ela é estreita, é poucos que entram, porque é poucos que voltam, é poucos que o buscam, é poucos que querem o adorar. Por isso, meu querido, o conselho da palavra do Senhor nesta noite para a sua vida, aonde você estiver ouvindo essa mensagem, pare e pense,
Como está a sua vida de adoração ao Senhor? Como está o seu relacionamento com o seu Deus? O que é que você tem feito? Quando eu olho para esse texto, eu falo, que pena que aqueles 9 leprosos foram curados fisicamente e não voltaram para o Senhor. Que bom se eles tivessem voltado, eles também seriam alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Quando nós voltamos para o Senhor, quando nós voltamos para Ele, que nós achegamos a Ele, Ele tem o prazer de nos curar, Ele tem o prazer de nos renovar, Ele tem o prazer de nos dar a alegria da salvação novamente. E todo aquele que se aproxima do Senhor, o Senhor está abençoando, o Senhor está libertando, o Senhor está curando, porque é isso que Ele quer fazer na vida de todo aquele ser humano que o busca e o adoram em espírito e em verdade. Há esperança, há solução, há alegria, há futuro. Vai, a tua fé te salvou. Aquele homem ganhou a imortalidade. Quando Jesus disse a ele, vai, a tua fé te salvou, ele ganhou a imortalidade. É isso que Jesus faz quando um pecador se arrepende. Quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós ganhamos a imortalidade. Nós não morreremos mais eternamente. Nós não ficaremos longe da presença do Senhor. O nosso futuro está garantido. O que você escolheria? Somente a cura física? Ou você escolheria a cura da sua alma? Qual que é mais importante? Todas as duas são importantes. É bom estar com saúde, mas é bom também ter a certeza da vida eterna. É bom sabermos aonde nossa alma vai descansar, aonde vamos passar a eternidade. Porque se a vida terminasse aqui, como alguns pregam, então eu diria para você, aproveite bem essa vida. Mas a vida não termina aqui. Aqui é apenas o começo. Por isso, Jesus convida a todos a crer nele, para serem curados, para ter a sua alma curada, para ter a sua vida salva. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Convido a você, nesse instante, para falar com Deus. E quando estou recordando algumas lições para nossas vidas práticas, uma pessoa, somente uma, foi salvo por Jesus, porque alguém falou aqueles 10 leprosos que Jesus estava passando e que Jesus poderia curá-los. Então essa é uma lição para nós. Precisamos falar do amor de Jesus, do poder de Jesus para curar, do poder de Jesus para salvar.
É um cântico que nós cantamos. Jesus tem o poder para salvar. E só Jesus pode salvar. Devemos então comunicar. Mesmo que o resultado é pequeno. Você prega para 10, um só que converte. Porém, uma alma é muito preciosa para Deus. Jesus, quando foi na casa de Zaqueu e o salvou, ele diz: hoje há salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, meus amados irmãos, qual a mensagem que devemos levar? Que Jesus é poderoso para curar fisicamente, mas Jesus é poderoso para salvar a sua alma. O remédio para a nossa alma, só Jesus pode dar. Então, você que tem esse conhecimento, você que é crente em Jesus Cristo, você deve aproveitar cada oportunidade para testemunhar que em Jesus há esperança, em Jesus a solução para o seu problema, em Jesus a alegria, em Jesus a esperança de um futuro melhor. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por cada vida que está aqui nesta noite. E te damos graças, Senhor, pela tua palavra. E te damos graças, Senhor, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que tem o controle de todas as coisas. Aquele que tem o poder para salvar. Tem o poder para curar. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. E nós oramos agora por cura, Senhor. Se há entre nós alguma pessoa que precisa, Senhor, de um toque curador do Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar tocando neste momento, nessa vida, e curando essa enfermidade. Seja, Senhor, uma enfermidade no seu corpo físico, Senhor. Seja uma enfermidade mental, Senhor. Seja o que for, Pai, tu podes. Nós cremos no teu poder e na tua misericórdia. Por isso nós clamamos ao Senhor, tal como aqueles homens clamaram: Jesus, compadece-te de nós. Então, Senhor, nós pedimos por compaixão, que o Senhor tenha compaixão deste ou daquela, Senhor, que está numa situação difícil, Senhor. Mas também, ó Pai, nós oramos e pedimos por aqueles, ó Pai, que precisam, Senhor, ter um encontro verdadeiro com o Senhor, ou que precisa ter um reencontro com o Senhor, porque já experimentaram do Senhor as bênçãos, mas foram embora, Senhor. Deram as costas para o Senhor, como aqueles 9 homens leprosos, Senhor. Também eu clamo ao Senhor por misericórdia, para que vidas retornem, para que voltem para o Senhor, para que ajoelhem aos teus pés, para que clamem ao Senhor, porque certamente o Senhor os salvará. Por isso, Pai, nós oramos para todos aqueles